O Banco do Brasil entregou novamente lucros bilionários para os seus acionistas, e ainda por cima com uma alta de 8,8%. Como se não bastasse, ainda trouxe rentabilidade de 21,7% no período, representando uma alta de 0,67 ponto percentual. Ainda assim, tem casas de análise informando que tem um sinal amarelo para o Banco do Brasil por conta do seu provisionamento. Mas afinal, o que será que isso significa? Uma vez que nos resultados do primeiro trimestre do ano de 2024, o banco também trouxe fato relevante de remuneração complementar para os seus acionistas referente ao primeiro trimestre do ano de 2024, o que significa pagamento de dividendos, que na soma do JCP com o seu pagamento de dividendos passa de 2,6 bilhões de reais, sendo que já é possível notar reflexos nesse pagamento de dividendos por conta do novo desdobramento das ações do Banco do Brasil, BBAS3. Olá amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensar em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o Fique Preparado, que é o quadro do Ativo Virtual que a gente faz o raio-x dos resultados das empresas, e nesse caso considerando os últimos resultados, vendo aqui o primeiro trimestre do ano de 2024. Afinal, a situação do Banco do Brasil está melhor ou pior? Vamos acompanhar também o que as notícias do mercado estão trazendo e os fatos relevantes apresentados pelo banco, buscando compreender também se é um momento favorável para as ações BBAS3 de acordo com a análise técnica, sempre observando se o banco continua com bons fundamentos através da análise fundamentalista e, com tudo isso, poder trazer as projeções e também o preço-teto ajustado, porque recentemente o Banco do Brasil desdobrou suas ações BBAS3. Então, o que será que acontece com os dividendos nessa situação também? Tudo isso nesse vídeo aqui. E justamente por trazer todo esse conteúdo para você resumido e logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações e, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E realmente é um fato, o Banco do Brasil trouxe um lucro de 9,3 bilhões de reais no primeiro trimestre, o que representa uma alta de 8,8% quando comparado com o primeiro trimestre do ano de 2023. Recentemente eu já tinha trazido aqui no Ativo Virtual o novo payout da Taesa, os dividendos do Banco do Brasil e também como que a Selic traz impactos para as empresas, porque afinal de contas a taxa Selic foi atualizada. Recomendo assistir a esse vídeo aqui para você ficar bem inteirado do que está acontecendo no mercado. De todo modo, vamos buscar diretamente da fonte para entender de verdade o que está acontecendo com o Banco do Brasil. E é bem verdade que eu já tinha trazido aqui no Ativo Virtual, no vídeo que eu mostrei, a respeito do lucro líquido ajustado, em que o banco teve sim 8,8% de crescimento no seu lucro líquido na comparação com o primeiro trimestre, saindo de 8,5 bilhões para 9,3 bilhões. No entanto, quando a comparação é com o trimestre imediatamente anterior, ou seja, o quarto trimestre do ano passado, aí houve uma redução de 1,5%, onde caiu 100 milhões de reais aproximadamente, 9,4 para 9,3 bilhões. E é claro, fazer uma análise superficial pode levar a conclusões erradas e assim os investidores trocarem os pés pelas mãos, porque sim, teve essa queda aqui referente ao quarto trimestre do ano passado, mas notem só, na teleconferência do banco ele inclusive trouxe esse slide dizendo o melhor primeiro trimestre da história do Banco do Brasil. Esses 9,3 bilhões de reais que representam 8,8%, mas também é o mesmo valor que representa uma queda de 1,5% em relação ao quarto trimestre do ano de 2023. Ainda assim, é o melhor primeiro trimestre da história. Então não adianta comparar itens diferentes dentro de uma mesma cesta. É preciso compreender que, inclusive, o Banco do Brasil tem lá suas sazonalidades, que aliás, se estivesse ruim, como saiu em algumas matérias na mídia por aí, ele não teria aumentado seu retorno sobre patrimônio líquido para 21,7%. Não faria sentido, essa conta não bateria. Então o que temos é realmente o Banco do Brasil novamente tendo recorde aqui de resultados, pelo menos em relação ao primeiro trimestre histórico da empresa. Mas se teve pontos negativos? Claro que sim, e vamos falar deles também nesse vídeo. Primeiro vamos falar da margem financeira bruta, porque isso aqui importa muito para descobrir quanto de verdade o banco está saudável. Afinal de contas, a margem financeira bruta é um indicador financeiro crucial para avaliarmos a saúde financeira e a rentabilidade de uma determinada empresa. Não seria diferente aqui para o Banco do Brasil. Afinal, ela representa a porcentagem do lucro líquido com as vendas de produtos e serviços, antes da consideração das despesas administrativas, financeiras e outras obrigações. Em outras palavras, a margem financeira bruta demonstra quanto que a empresa sobra de lucro bruto para cobrir seus custos fixos e gerar lucro líquido também. E quando a gente observa o que aconteceu no primeiro trimestre do ano de 2023, foi excelente. A margem financeira bruta foi de 21,16 bilhões de reais e depois
depois de determinados descontos de despesas de captação comercial, instituição também, além do resultado de tesouraria, basicamente quanto que valem as ações que estão em tesouraria da empresa, o spread global era de 4,6%. E a empresa foi trabalhando ao longo do ano até chegar ao quarto trimestre, o que entregou 25,76 bilhões e um spread de 5,3%. Como vimos, o primeiro trimestre do ano de 2024 foi o melhor trimestre histórico do banco, onde a empresa alcançou 25,73 bilhões de reais e depois dos descontos e valores de tesouraria, o spread global foi de 5,1%, ou seja, praticamente o que aconteceu no quarto trimestre. E se observarmos que, historicamente, o banco vem entregando melhores resultados ao longo do ano, até chegar ao quarto trimestre, que é o melhor resultado, podemos projetar que a margem financeira bruta vai ficar melhor até o quarto trimestre do ano de 2024, inclusive melhorando a sua spread global. Essa é a expectativa. Já a carteira de crédito ampliada, novamente, o Banco do Brasil mostrando para o mercado que mesmo ele ficando no patamar semelhante ou praticamente equivalente ao do Banco Itaú, que tem o maior valor de mercado de todos os grandes bancos, considerando obviamente a sua carteira ampliada, que é a maior dos grandes bancos também, inclusive não importando se é banco público ou privado, o Banco do Brasil surpreendeu novamente. Aumento de 2,7% em relação a dezembro, chegando a 1 trilhão 138 bilhões de reais. Uma façanha, mas se compararmos a um ano atrás, crescimento de 10,2%, porque estava em 1 trilhão e 32 bilhões de reais. E se formos entender o que está acontecendo aqui com a inadimplência maior do que 90 dias, a cobertura vem caindo e a inadimplência maior do que 90 dias vem aumentando, exceto do melhor trimestre da empresa nos últimos 12 meses, que foi o quarto trimestre do ano de 2023, fechando aqui em 2,92% e agora com 2,9%. Mas em março de 2023, ou seja, o primeiro trimestre do ano passado, a inadimplência era de apenas 2,62%, indicando que realmente a formação da inadimplência tem exigido mais do banco a partir do terceiro trimestre do ano de 2023. Traduzindo, a cobertura do crédito das safras antigas do banco até vem melhorando, mas da nova safra ela vem aumentando. Afinal de contas, como podemos ver aqui, o New NPL é a variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias, acrescida das baixas para prejuízo do trimestre. Embora na carteira de crédito de pessoa física, houve também crescimento de 1,4% na comparação trimestral e 5,8% na comparação anual, com crédito consignado que chegou a 131 bilhões de reais, com um crescimento de 10,3% ano contra ano. E o consignado INSS, 16,8% também de crescimento ano contra ano. E eu estou frisando isso aqui e o banco também destacou, obviamente, porque é o crédito com a menor chance de inadimplência. E como o banco está conseguindo bons resultados aqui, ele também conseguiu bons resultados na redução da inadimplência maior do que 90 dias para pessoa física, saindo de março com 5,39 e agora com 4,77, indicando também que o programa Desenrola Brasil, que estava sendo muito criticado, também trouxe bons resultados aqui para o Banco do Brasil. Quem acompanhou o ativo virtual desde o ano passado está vendo aqui realmente a redução forte da inadimplência para pessoa física maior que 90 dias. O mesmo não está acontecendo para pessoa jurídica, mas vamos começar primeiro com o crescimento da carteira, que de fato houve, embora foi praticamente a estabilidade na comparação trimestral, aumento de 0,7%, mas houve, e na comparação ano contra ano, aumento considerável, 8,5%. Agora, a inadimplência maior do que 90 dias para PJ aí não está bom. Em março de 2023 era de apenas 2,13% e agora saltou para 3,19%, ou seja, um grande salto no intervalo de um ano, um crescimento de praticamente 50%. O que chama atenção também é a carteira de crédito do agronegócio. Claro, chama atenção pelo crescimento que o Banco do Brasil vem conquistando com ela, 4,8% na comparação trimestral e impressionantes 15,5% na comparação ano contra ano. Sem falar que o médio e grande produtor cresceu também 16%, acima da média da carteira. E muita gente que já entende um pouco mais como o mercado funciona, como os bancos funcionam também, deixa nos comentários perguntando para mim, mas Alex, será que a carteira do agronegócio do Banco do Brasil? Bem, recentemente eu trouxe essa matéria aqui no Giro Rápido do Mercado, dizendo, Banco do Brasil empresta 200 bilhões de reais ao agronegócio e bate novo recorde, sendo que esse grande empréstimo já é referente à safra 2023 e 2024, considerando já os primeiros 10 meses. Traduzindo um pouco mais e respondendo a pergunta, claro,
claro, vai crescer sim e está óbvio que vai crescer, justamente por conta desse impacto dos 200 bilhões de reais já na safra 2023-2024, considerando junho a junho. E eu havia prometido que eu ia destacar também o que não está bom. Claro, já vim falando da PJ, mas com certeza espanta esse aqui do agronegócio. Observem só, em março de 2023, ou seja, o primeiro trimestre, a inadimplência era ridícula, de apenas 0,59%. 1,19% agora continua ridícula. Pelo menos na comparação do restante da carteira, é menos da metade do que vimos tanto pessoa física quanto também pessoa jurídica. Porém, se compararmos o resultado dos dois pontos, podemos dizer que em apenas um ano, a carteira de crédito do agronegócio, ela dobrou a inadimplência dela. Sem falar que se observarmos o índice de cobertura do agronegócio, ele caiu. Era de 217,6 e agora de 178,3. Quadro importante também é a receita de prestação de serviços. Afinal de contas, o banco ele recebe uma quantia muito relevante na prestação de seus serviços. E nesse quesito caiu 4,6% na comparação trimestral, mas teve um bom aumento de 2,6% na comparação anual. Em contrapartida, o índice de eficiência da prestação de serviços é muito bom, 25,9% numa consideração dos últimos 12 meses. A administração de fundos aumentou 5,8%, seguros, previdência e capitalização, crescimento impressionante de 11,5%. Claro, muito ajudado também pela BB Seguridade. E as despesas administrativas, aí é um problema, porque teve aumento de 4,9% na comparação anual, mas teve queda na comparação do quarto trimestre do ano de 2023. E assim a gente pode até interpretar esse número aqui como positivo. Afinal, o lucro da empresa aumentou mais do que as despesas do banco, sinalizando que ele está fazendo um crescimento sustentável e seria praticamente utópico dizer que é possível aumentar a lucratividade do banco sem aumentar as despesas. A questão é que essa relação ela precisa ser saudável e proporcionalmente vantajosa para o banco. E esse quadro está mostrando justamente isso. Uma consequência que temos visto com a maioria dos bancos é justamente a questão do capital do banco. A maioria dos bancos tem apresentado um índice de Basileia menor na comparação anual. E estamos vendo exatamente a mesma coisa aqui com Basileia do Banco do Brasil. 16,19% no ano passado e 15,3% agora. Lembrando que o índice de Basileia é basicamente a liquidez do banco. Se por acaso tiverem saques em massa, é essa quantidade aqui que o banco consegue assimilar de saques, ou seja, 15,13% dos seus clientes. E para fechar essa primeira parte do vídeo, que é justamente a análise fundamentalista, precisamos também compreender quais são as projeções corporativas do Banco do Brasil. Destacado aqui, isso aqui vai fazer diferença, inclusive para poder fazer análise de perspectiva, projeções e preço-teto também. Então, o guidance do banco para o ano de 2024, ou seja, o que ele espera alcançar no ano de 2024, vai ficar entre 8% e 12% na carteira de crédito. Esse é o percentual que o banco quer crescer no ano de 2024, ele considera razoável. Ele já alcançou 9,5%, mas lembrando, esse aqui é proporcional ao trimestre. A margem financeira bruta, o banco quer ficar entre 7% e 11% e ele está com incríveis 21,6%. A contrapartida é que a PCLD ampliada, ou seja, a provisão de crédito de liquidação duvidosa, basicamente, devedores que vão dar calote no banco, provavelmente, já fez o banco comprometer 8,5 bilhões de reais do seu resultado. Então, quando a gente vê aqui menos 8,5, significa exatamente isso. O banco, por imaginar que aquela parte lá que vimos da inadimplência maior que 90 dias, tem devedores que não vão pagar ao banco, o calote geral é de 8,5 bilhões de reais. São pessoas ou empresas que não vão conseguir pagar ao banco e somam esse valor aqui até o momento. E a questão é que se fizermos até mesmo uma conta de padaria, e o que eu quero dizer com isso? Multiplicar esse resultado de 8,5 vezes 4, simplesmente fazendo isso, a gente já vê que o banco pode perder o guidance dele, porque está batendo 34 bilhões de reais. Basicamente, se o banco repetir o que ele fez no primeiro trimestre, a receita vai ser perder o guidance. E é claro, o mercado não vai interpretar isso aqui com bons olhos. Por isso, precisamos ser vigilantes e sempre acompanhar o preço-teto para não pagar caro nas ações do Banco do Brasil ou qualquer outra empresa. E assim, as revisões de preço-teto são importantes para a gente sempre saber se as cotações atuais fazem sentido um reinvestimento de dividendos ou um novo aporte, por exemplo. Porque muitas vezes vai fazer mais sentido investir em outra empresa e aguardar as cotações do banco ficarem em preços mais atrativos e dentro do preço-teto também. Já as receitas de prestação de serviço, entre 4% e 8%, e o banco está abaixo, 2,6%. Despesas administrativas também está abaixo, 4,6%, sendo que a estimativa do banco é entre 6% e 10%. E o lucro líquido ajustado, 9,3 bilhões, sendo que ele espera ficar entre 37 e 40 bilhões de reais.
Um ponto para se levar em consideração é esse informativo para a imprensa que o banco publicou no dia 8 de maio. Aqui ele traz um pouco mais de informação para a gente a respeito da carteira ampliada do agronegócio, dizendo: alcançou o saldo de 372,5 bilhões de reais, um crescimento anual de 15,5%. Destaque para as linhas de investimentos, que cresceram 3,9% no trimestral e 19,2% no anual, além da de custeio, crescimento de 8,2% no trimestral e 19,7% nos últimos 12 meses. Somente no ano de 2024 já foram mais de 13 bilhões de reais em propostas de negócios acolhidas em feiras, e a partir do circuito de negócios da carreta agro do Banco do Brasil pelo país. Então o Banco do Brasil realmente ele tem se empenhado fortemente para estar em todos os cantos do país, fazendo diferença no agronegócio e ampliando sua carteira também, obviamente. A questão toda vai ser realmente monitorar a inadimplência dos últimos 90 dias, que, como vimos, dobrou no último ano. E é justamente neste ponto que essa matéria está trazendo sobre o sinal amarelo do provisionamento, destacando exatamente o indicador da provisão para crédito de liquidação duvidosa, PCLD, que mostrou 8,5 bilhões no intervalo de 3 meses, onde o banco prevê um intervalo de 27 a 30 bilhões de reais. Eventualmente, se essa cifra for replicada igualmente nos 3 meses seguintes, o banco vai estourar o guidance dele de 4 bilhões. Exatamente, foi o que acabamos de fazer lá no guidance do banco, e essa matéria também está contando isso aqui, ou seja, uma conta de padaria apenas para poder ter uma ligeira ideia do que pode acontecer de uma maneira muito simplificada e fácil de compreender. De todo modo, os executivos destacaram que se mantêm tranquilos com o cenário atual, ressaltando que o pico da inadimplência já passou, ficando em dezembro de 2023. A própria Tarciana Medeiros, que é a CEO do Banco do Brasil, ou seja, a diretora-presidente, ela comentou que os índices de provisionamento já estão feitos e não vê surpresas no que foi reportado no ano de 2024. O próprio CFO, que é o diretor financeiro do banco, adicionou que, olhando para o aumento da inadimplência no agronegócio, também não há preocupação, visto que é um patamar que só pode ser provisionado. Então, na visão da alta gestão do banco, o que estamos vendo é realmente algo já provisionado e que o banco acredita que ele vai alcançar realmente o guidance dele, sem surpresas e com lucros crescentes. Trazendo aqui o fato relevante da remuneração complementar do primeiro trimestre do ano de 2024, o banco está trazendo 2,61 bilhões de reais, pagando 940 milhões de reais em forma de dividendos e 1,67 bilhão em forma de JCP, gerando assim 16 centavos em forma de dividendos e 29 centavos em forma de JCP. Lembrando que o JCP tem a alíquota fixa de imposto de renda retido na fonte de 15%. Mas até por isso que eu vou vir aqui no site do Ativo Virtual, no radar de dividendos, para ficar mais fácil de vermos através do nosso quadro resumo, que teve data de aprovação esse pagamento duplo de dividendos e JCP no dia 7 de maio, que foi numa terça-feira. A Datacom vai acontecer ainda no dia 11 de junho de 2024, mas vai cair numa terça-feira. Já o pagamento vai acontecer muito rápido, no dia 21 de junho, que vai cair numa sexta-feira. Lembrando, novamente, que o Banco do Brasil ele faz atualização monetária até a data do pagamento comumente. E essa atualização é com base na taxa Selic, que atualmente está em 10,5% ao ano. O pagamento do banco é de 16 centavos por ação ordinária BBAS3 em forma de dividendos, gerando uma rentabilidade de 0,61%. Já em forma de JCP, um pouco mais de 29 centavos por ação, gerando uma rentabilidade bruta de 1,08%. Tudo se encaixando perfeitamente com o que eu tinha trazido no Ativo Virtual na metodologia exclusiva do canal, que é o dividendo preditivo, informando inclusive que dividendos em dobro deveriam chegar em breve. Fiz essa análise, expliquei como isso funcionava a respeito do JCP, do dividendo e quando o banco paga dividendo duplo e quando ele não paga. Então, se por acaso você quiser entender essa dinâmica, recomendo assistir a este vídeo aqui. E como estão os indicadores do Banco do Brasil? Bem, no momento que eu estou fazendo a gravação desse vídeo, as ações BBAS3 estão cotadas a R$ 27,62. Caiu recentemente, inclusive, abrindo oportunidades dependendo do seu perfil de investidor. Valorização de quase 35% nos últimos 12 meses, PL incrivelmente descontado, 4,84, sendo que o PL é o preço dividido pelo lucro, basicamente, quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. E para um banco que está batendo o recorde do primeiro trimestre em lucros, é claro, o PL vai ficar ainda melhor. E só para servir de comparação, o benchmark de mercado é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Exatamente o que o Banco do Brasil
oferece para os seus acionistas. E até se fizermos uma comparação setorial do Banco do Brasil, ou seja, o setor financeiro, a média das empresas que estão nesse setor tem um PL de 9,21, não deixando dúvida nenhuma que o banco está muito descontado em relação ao seu PL. Porém, se observarmos os últimos 10 anos do histórico do PL do banco, a média é de 6,36, então também descontado em relação à sua própria média. Já no PVP, não deixa dúvida nenhuma, o banco está 9% abaixo do que ele vale no papel, ou seja, valor patrimonial dele, e um dividend yield muito interessante, de 8,37%. E recentemente, o Banco do Brasil desdobrou suas ações. Tudo cuidadosamente explicado em muitos detalhes nesse vídeo aqui que eu trouxe há mais de 5 meses atrás. É um vídeo um pouco mais longo falando especificamente do desdobramento do Banco do Brasil, mas acredite, tem muita informação aqui a respeito do desdobramento nessa aula que eu trouxe aqui no canal. Então, se você quiser entender mais detalhadamente a respeito do desdobramento, tiver dúvidas, recomendo assistir a esse vídeo aqui. Mas de uma maneira muito simplificada, o desdobramento basicamente fez com que o Banco do Brasil duplicasse a quantidade de ações que estão em circulação, saindo de aproximadamente 2,86 bilhões de ações para agora 5,73 bilhões de ações. E o que isso muda na sua vida como investidor? Bem, obviamente, cada anúncio de pagamento de dividendos vai vir com a metade do valor. Agora, isso não quer dizer que o dividend yield vai cair, a menos, é claro, que haja uma nova disparada aqui das cotações do banco, porque quando ele desdobrou e duplicou a quantidade de ações em circulação, as cotações caíram pela metade. Ainda assim, precisa ser vigilante em respeito das projeções para calcular corretamente o preço-teto. Então, trago agora as projeções de preço-teto do ativo virtual para as ações BBAS3. As projeções do ativo virtual se mantêm em 38,95 bilhões de reais e vamos avaliar a inadimplência do agronegócio com o próximo trimestre. E aí, pode ser que eu revise essa projeção aqui. De todo modo, trazendo o payout esperado de 45%, o DPA vai ser de R$ 3,05, praticamente R$ 3,06. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o máximo que se pode pagar vai ser de R$ 76,46. Se você esperar um pouco mais, 6%, o máximo que você vai poder pagar é de R$ 50,97. Se esperar 8%, preço-teto de R$ 38,23 e a 10%, o máximo que você pode pagar é R$ 30,58. Isso porque esse DPA representa uma rentabilidade de 11,08% com uma margem de segurança de 38,42%. É claro, considerando as cotações atuais da data de gravação desse vídeo de R$ 27,62, deixando claro que, de acordo com essas projeções e o payout prometido pelo Banco do Brasil, seguindo o guidance dele e alcançando também o que o próprio Banco do Brasil espera, é seguro pagar até R$ 30,58 para ter um excelente dividend yield de 10%, mesmo com a valorização das ações. Mas vai deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito do Banco do Brasil e desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.